Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Fanny e Alexandre. Om det finns en gud så är han en skit och pissgud som jag skulle ha lust att sparka i röven. O filme que esteve para ser a despedida de Ingmar Bergman do cinema estreou em 1982 e é uma obra sumptuosa, autobiográfica, em que seguimos as vicissitudes da família Ekdal, com o Alexandre, ou Alexander, do título, a estar no centro da história. Uma história que primeiro deu origem a uma minissérie de 5 horas e que depois foi remontada para um filme de 3 horas, que acabou por ganhar 4 Oscars. Quem também ainda não tinha visto este filme é a Marta Michão, jornalista da Rádio Renascença. A conversa terá provavelmente spoilers, por isso vão ver o filme. Marta, antes de mais, obrigado. E eu, quando te convidei, tentei mandar um título à toa de que não tivesses visto. Foi esta a primeira, e à primeira disseste que nunca tinhas visto este filme. E ficaste um bocadinho triste, não foi? Porque foi muito fácil contigo escolher o filme. É verdade. Antes de mais, obrigada pelo convite. Ora, é verdade, fiquei um bocadinho desiludida porque acertaste logo à primeira. Nunca tinha visto o filme por um motivo que para mim era um bocadinho óbvio na altura, que era a duração. Estamos Claro. a falar de 5 horas como minissérie e então, apesar de toda a conversa e todos os elogios e excelentes críticas do filme, eu optei por passar sempre o Fanny and Alexander. E obrigada por teres feito o desafio, porque valeu bem a pena. e já agora pergunto-te, antes deste filme, como é que era a tua relação com o Bergman? O que é que tinhas visto? Se é que tinhas visto muita coisa ou não dele? Sim, já tinha visto grande parte dos clássicos, como é óbvio, gosto bastante, mas fiquei até, te posso dizer, um bocadinho surpreendida, porque este filme acaba por ser muito diferente daquilo que eu estava habituada. Não sei se tiveste também essa experiência. Eu percebo o que tu queres dizer, mas por outro lado, eu sinto desde há muito tempo que o Bergman, eu acho que a ideia que a maior parte das pessoas tem do Ingmar Bergman é o Lágrimas e Suspiros, não é? Eu acho que é aquele filme que, gostando ou não, é o clichê que toda a gente acha que todos os filmes do Ingmar Bergman são. Super denso, super Sim, é isso lento, mesmo. Um pouco monocórdico. Até há uns anos o Herman fez E um podes sketch dizer a paródia. pesado? Sim. Há uns anos o Herman fez um sketch a gozar com o cinema do Ingmar Bergman, que é um pouco, eu acho que resume em 1 ou 2 minutos a ideia que as pessoas têm dos filmes dele, e que é um pouco aquilo que o Lágrimas e Suspiros é. Mas eu vi para aí, já não sei, 17 filmes antes deste, 15 ou 16 ou 17 filmes dele ao longo dos anos, e eu nunca encontrei o mesmo Bergman, percebes? Ou seja, tanto tens o Lágrimas e Suspiros, que é bastante denso e etc. Mas também tens comédias, como O Olho do Diabo, ou uma que é completamente, parece um filme dos Monty Python, que se chama A Força do Sexo Fraco, como depois tens aqueles dramalhões como A Fonte da Virgem, ou aquela coisa completamente inexplicável que é o Persona, que Sim. acho que, gostando ou não, nunca me vou esquecer da primeira vez que vi esse filme. Portanto, eu acho até que nós normalmente associamos o Bergman a uma coisa, mas acho que ele foi muitas coisas, percebes? Incluindo também uma coisa mais narrativa e mais autobiográfica, como é o Fanny Alexander. Sim, apesar dele ter recusado várias vezes as associações, não é? Há ali traços do Fanny and Alexander que provavelmente são efetivamente autobiográficos, mas o Lágrimas e Suspiros, como tu disseste, aquilo acaba por ser um filme muito à volta também do sofrimento, então é muito mais pesado, e este aqui, em comparação, apesar de ser um filme pesado, porque até demora um pouco a chegar a questão do peso, mas é completamente diferente. Achei que tens várias transições entre a história. Sim. Não sei como é que interpretaste. Eu não consegui ver o filme de uma assentada, muito mais por falta de tempo do que falta de vontade, mas nos primeiros planos, por exemplo, do filme, não é? Tu começas com o filme é um bocado natalício, começas com cores muito vivas, tens ali uma camada bastante atrativa que te agarra, mas a história em si não te capta logo. Pelo menos tive esta sensação. Até ao momento, o que não me aconteceu com os outros filmes, atenção, do Bergman. E, portanto, até àquele momento em que o Alexander começa a ver
estátua a mover, desculpem o spoiler, mas Sim. aí é quando tu percebes que há ali algo de extraordinário, não é? E Sim, nos sim. outros filmes acho que não tinha tido tanto esta perspectiva, esta questão mais fascinante, por assim dizer. Pois, eu consegui ver o filme todo de uma assentada antes de gravarmos esta conversa ontem, e a sensação que eu tive é que ganharia mais em ver isto em partes, ou seja, porque lá está, porque tu demoras um bocadinho a entrar e tens todo aquele prólogo inicial com todo o jantar e a tentar perceber mais ou menos o que é que se está a passar ali, mas eu senti... E não sei se tu sentiste isto, mas eu senti, eu acho que como é que se diz, aquilo que tu dizes que são as interrupções, Sim. Eu sinto que aquilo são mesmo a divisão dos episódios da série, percebes? Claro, completamente, mas eu também me arrependi bastante, na altura nós até tivemos essa conversa de vemos as 5 horas ou vemos a versão mais curta. E acho que acabámos por perder, por não ver, se calhar, o formato original, até porque tu sentes ali realmente algumas transições que são um pouco Sim. bruscas, não é? E há algumas coisas que tu sentes que te falta contexto ou que deveria haver algo mais profundo por trás daquela passagem. Sim. Notas muito bem as transições, lá está, das cores. Acho que está feito de forma fenomenal, a forma como consegues associar determinadas emoções às cores da tela, não é? No início, por ser uma coisa mais natalícia, tens aqueles vermelhos, e depois com a passagem para uma vida mais traumática, acabas por ficar ali enredado em cores frias. E isto, provavelmente, nos episódios sentes até muito mais a mudança. Exato. De um para o outro, ou a transição, do que vendo só o filme, não é? As 3 horas. Sim, e é preciso dizer que a fotografia é do colaborador habitual do Bergman, o Sven Nykvist, que também ganhou o Oscar pela fotografia, e merecidíssimo, porque é um filme muito belo de se ver. Mas não só, eu concordo absolutamente com tudo o que disseste, e acrescento só uma coisa, que é, eu sinto que há cortes que são feitos não de uma forma muito... Porque o Bergman preferia a versão das 5 horas e só fez a das 3 horas um pouco por contragosto para o filme conseguir chegar aos cinemas. E a questão é que o primeiro e o último episódio juntos têm quase a duração da versão do filme. E eu não sei se tu sentiste isto, mas há ali momentos em que me faltou mais tempo, por exemplo, já avançando até mais para o final do filme, em que lá está, começas a sentir o tal peso, não é? Da opressão dos miúdos a viverem com o padrasto e o padrasto e os seus métodos um bocadinho implacáveis. E de repente há um divórcio e eu senti que foi assim de um momento para o outro, Claro. ou seja, Sim. eu não senti que a própria mãe estava a perceber que aquilo estava a acontecer, ou seja, que aquilo ficou ali, há um corte para aí, não sei de quantos minutos no meio daquilo, entre tu veres a tortura acontecer e a mãe perceber que essa tortura acontece, que pronto, que eu tenho pena, porque acho que se calhar poderia ser feita uma versão com 3 horas mais bem conseguida, à falta de melhor palavra, mas eu sinto aqui que houve cortes um pouco deliberados, acho eu. Eu acho que tens ali aqueles momentos em que logo após a morte do pai do Alexander, não é? Quando tens aquela transição, tu também vês o aparecimento do bispo de uma forma repentina, não é? Sim, porque supostamente passou-se algum tempo, não é? Eles até dizem isso, eles estão há tanto tempo sem pai, e eu só pensei, não estou nada, ele morreu na cena anterior, ou há 2 cenas atrás. E percebes ali que também há uma certa criatividade do Alexander, porque apesar de tudo o filme passa por veres determinados, é uma combinação espetacular realmente de cinema e teatro, porque as representações, pelo menos na minha perspectiva, foram bastante teatrais e são extremamente emotivas. E é um casamento perfeito entre os dois, e o pai, até podemos dizer isto, não é? Que o pai do Alexander era dono de um teatro, portanto estamos a falar de uma família bastante com livre, peculiar, exatamente, com ligações a um teatro, e de repente chegas àquele momento e há uma quebra
brutal, logo após a perda do pai, e o Alexander vê-se numa casa, não é? Numa casa completamente fria, com empregados absolutamente estranhos, uma disparidade completa da relação que ele tinha e da casa que ele tinha da avó, e depois a relação com a mãe, entre a mãe e o próprio padre, pelo menos no filme, bispo, aliás, é muito pouco trabalhada. A ideia que tu tens, a única noção real que tu tens é quando ele pede para eles irem viver com ele, não é? Que diz, deixem tudo para trás. Sejam roupas, sejam amigos. Sejam brinquedos também, exatamente. Não é? E tanto fica que ali, ele depois... Diz isso, desculpa. Ia dizer, fica ali só aquela quebra abrupta com a família, e com tudo aquilo que eles conheceram até ao momento, mas mantens sempre aquele imaginário do Alexander, não é? E também sinto que perdemos nesse sentido, que há vários relatos, principalmente com a questão dos espíritos e dos fantasmas, que nós acabamos por não ver tanto na versão curta. Acredito que na série esteja mais elaborado e dê mais contexto àquilo que nós vimos. Sim, eu pelo que li, acho que a série desenvolve muito mais essa dimensão fantástica e de um certo realismo mágico que a história tem. Mas eu acho é que no filme é reduzido a um papel tão, pronto, a um papel tão pequeno, digamos assim, que depois às tantas até parece estranho, não é? Porque não está sempre presente, quando está parece uma coisa assim meio... Parece que não tem contexto. Sim, exatamente. Porque tu vês no início, não é? E acho que o filme acaba por ser também muito à volta disso. Tu logo no início tens aquela deixa da estátua que se move, quando ele está escondido debaixo da mesa, e quando ele está sozinho, o Alexander tem sempre esses momentos de imaginação. Acaba por ver o pai também no próprio... No casamento da mãe, não é? Com o bispo, ele vê também o pai, mas tu depois não tens assim muito contexto para estas ligações. Depois também tens aqueles detalhes que acabam por ligar estes pontinhos todos, que se calhar na série são melhor explorados, aliás, que é o facto de o pai morrer a interpretar a peça do Hamlet e depois aparecer como fantasma. Sim, ele até diz que agora podia ser um bom fantasma quando está a morrer. Mas lá está, não é só o Alexander que o vê. Eu não me lembro se é a própria mulher também que fala com ele. Creio que é a mãe. A mãe, exatamente, é a mãe. Numa transição em que eles vão para a casa de praia, tens a cena em que ele aparece à mãe preocupado com os filhos, e é o que dá um mote, ao que nos parece, pelo menos no filme curto, na versão curta, por 3 horas não é propriamente um filme curto, mas é o que nos dá um mote depois para o resgate das 2 crianças. Sim, mas de facto isso perde-se e é uma pena, porque lá está, o Bergman foi muitos realizadores e este deve ser dos filmes com mais consistência narrativa, até de uma forma mais convencional, não é? Apesar de ter os elementos fantásticos, é uma narrativa bem urdida, com vários personagens, uma coisa até nada transcendental, pelo menos pensando noutros filmes, como o Persona, ou Lágrimas e Suspiros e etc. Daí também ser dos filmes dele que mais pessoas gostam e que acho que foi dos filmes mais populares dele na altura. Depois também eu até senti um corte logo no início do filme, quando há a festa, está a haver a festa e depois corta para o discurso do diretor de missionário, não é? Que eu senti ali que faltava qualquer coisa, porque, ou seja, eu acho que o Bergman também não se esforçou muito para disfarçar os cortes, parece que foi mesmo de propósito para dizer às pessoas, olha, vocês deviam era estar a ver a outra versão, não é? E foi a conclusão a que eu cheguei. Eu, a meio do filme, sabes, com estas transições, estava a pensar, devo estar a perder imensa coisa, porque haviam ali pontos realmente que tu notavas que há algo mais a dizer, a profundidade da família, não é? Tu tens a noção ali também de alguns casos, conheces as personagens da família um pouco pela rama, não é? Os irmãos do pai do Alexander, mas é de forma muito superficial. Eu acredito que a série acaba por ter aqui alguns detalhes que te mostrem um pouco mais a personalidade e o impacto destes acontecimentos na vida de cada um. Porque
no filme realmente acabas por não perceber muito isso. No caso, tu tens aquela visão, não é? De como uma criança usa a imaginação, vamos pôr assim, o imaginário nos momentos em que está sozinho, mas também como despique, porque a certa altura o Alexander acaba por recorrer, não é? Muito à sua imaginação e à mentira para desafiar até o poder, porque é isto que acaba por acontecer, não é? Ali a certa altura, mas tu ficas com a ideia de que há algo maior a acontecer que leva, por exemplo, à resposta do bispo, não é? Que depois lhe aplica um castigo absolutamente exagerado em relação ao escalar dos acontecimentos. E acho que é isto que falta ali um bocadinho, além de fazer transições mais suaves entre os momentos, como tinhas dito. Sim, eu acho que das outras personagens há uma que ganha mais destaque, é a personagem do Gustavo Adolf, que eu não me lembro se é irmão do pai ou irmão da mãe. Irmão do pai, creio. É irmão do pai. Sim. Tanto ele como lá a rapariga que se vai tornar amante dele, e que me parece que é assim a primeira paixão que o Alexander tem na vida, não é? Sim, dá essa ideia. Porque quando ela diz que não vai dormir com ele naquela noite, ele fica muito, muito chateado. Mas o Gustavo Adolf é uma personagem muito, muito curiosa, que eu acho que até ele consegue nesta versão desenvolvê-la de forma a conseguires perceber um pouco do caráter dele, mas exceto para o fim. Não achas? Não achas que é o único? Porque depois tens o outro irmão que acaba por passar ali, tem apenas uma cena sozinho e acaba por ser uma personagem muito mais secundária, não é? No fim, o Adolfo acaba por ter também o nascimento do filho, não é? Sim. E mostra-te, acho eu, é também a retoma da esperança no filme. Pelo menos eu fiquei assim um bocadinho com essa ideia, que é depois de um período absolutamente turbulento e traumático, acaba por retomar a questão da esperança. E vês isso também nas cores, não é? Fica tudo muito branco, rosa. Sim. Há ali todo um simbolismo de equilíbrio, com a família toda junta, novamente à volta da mesa, que tinhas visto na primeira cena de Natal, que eu acho que é um restabelecer do bem-estar do filme, não é? E ele tem assim aquele discurso completamente louco sobre o futuro. E não achaste que o desenlace também está um bocadinho atabalhoado? Ou seja, vai lá o outro irmão tentar salvar os miúdos, não é? Metê-los. Depois lá está mais um pormenor mágico que aparece, que eles supostamente estão dentro da caixa, dentro do baú, mas depois quando o bispo vai lá acima vê-os deitados no chão, não é? Mas o plano é super rápido. Esse plano foi completamente rápido. Na altura é o companheiro da avó, não é? Que vai lá exatamente, é o companheiro casa, da avó, exatamente. E usar a desculpa do baú, ficas logo com a ideia de, ok, ele vai levar o baú para conseguir salvar as crianças, mas realmente os detalhes são tão rápidos e tu vês as crianças lá em baixo e vês as crianças novamente no quarto. Creio que ele até desvia o baú e quando tu voltas à cena de baixo, o baú já está no mesmo sítio. Ou seja, já não está a tapar as escadas. Tem assim pequenos detalhes que realmente decorrem numa rapidez que não te permite propriamente processar os acontecimentos. A parte também não sei se é diferente na série, mas depois também a parte na casa de antiguidades, não é? Também é completamente rápida, emotiva e bastante simbólica, porque tens ali um simbolismo também meio sobrenatural em que os desejos dele acabam por acontecer na realidade, não é? Exatamente. E então acabas por ter um desenlace demasiado rápido, na minha opinião, no filme, para aquilo que estavas habituado e para a construção que estavas a ver. Sim, e perto do final também, quando o Alexander e a Fanny vão se esconder dentro do teatro e apresentam-lhe aquela outra personagem, não me lembro do nome, que supostamente vive nos bastidores,
Eu também fiquei, isto depois não vai ter muita consequência e é muito perto do final do filme, pelo menos, não sei se na série é ao final da série ou se havia muito ainda para a frente, mas lá está, parece que te vão dando vão começando a desatar, a dar alguns nós, mas depois as coisas ficam um bocado a um abandono por causa de constrangimentos de tempo. E isto faz-me perguntar-te, porque isto é mesmo uma coisa que eu não consigo perceber, se claramente o filme é uma versão Reader's Digest da série, e que a série é que deve ser vista, como é que ainda hoje o filme passa mais vezes do que a série, não é? Só por ser mais curto, não sei se é a melhor resposta, porque de facto parece que viste metade de uma coisa, não é? Mas a nossa ideia original, quando escolhemos ver as 3 horas, também foi por isso, não é? Só depois de vermos é que chegámos à conclusão que se calhar as 5 horas fazem mesmo falta. E acho que é um bocado mas isso essa somos tentação. nós, não é? O espectador comum. Agora, canonicamente, o filme e a minissérie parece que estão no mesmo patamar de... Percebes? Não há ninguém que diga, não vejam o filme, vejam só a série, percebes? Sim, é verdade, mas acho que provavelmente, e ninguém melhor do que o próprio Bergman para ter salientado o desgosto, como tu disseste, em ter de cortar o filme. E a verdade é que cortas aqui imensas partes, por exemplo, no fim, uma coisa que me pareceu depois meio... Fiquei surpresa, mas pareceu-me meio depois justificada, foi a aparição do bispo no fim, não é? Quando tudo parece restabelecido, eis que aparece novamente aquela imagem para atormentar o Alexander e dar-lhe um empurrão do género do vou estar sempre aqui. Tu aí é que percebes que se calhar não é só o pai dele, não é? E ele já tinha tido, não vê só o fantasma do pai dele, por assim dizer, ele já tinha também tido uma outra história que ele contava quando estava na casa do bispo. Não sei se te recordas, a da filha da anterior mulher do bispo e dos dois filhos. Sim, que o bispo até ficou um pouco atarantado porque provavelmente foi o que aconteceu. Supostamente até é essa a razão do primeiro castigo, não é? Mas nós, como vimos só a versão curta, não conseguimos discernir muito bem estas transições. A verdade é que, olhando para isto, não me parece que possa haver uma justificação, como disseste, para ver exclusivamente o filme e não ver a série. Porque provavelmente ganhas muito mais, tens uma melhor compreensão da história e se vires até em algumas... quando me sugeriste o filme, eu confesso, eu fui ver ao IMDb a nota para tentar perceber como é que estavam as avaliações hoje em dia deste filme. E o filme tinha pior nota do que a série na altura em que eu fui ver. Não sei se ainda está na mesma ou não. Mas era uma diferença muito grande? Não, nada justificável. Era algures entre um 8 qualquer coisa e um 9. Portanto, mas é realmente o próprio filme, se vendo assim, da forma curta, achei que o filme era uma obra-prima. Acho que se tivesse visto a série tinha ficado ainda mais encantada. Pois é isso, porque eu ainda pensei que talvez quem se fosse o contrário, quem visse a série e depois visse o filme, obviamente que ia sentir as diferenças, mas até pensei que ele tivesse conseguido compactar a narrativa de tal forma que fizesse sentido as 3 horas, mas não é esse... Não, acho que não, porque lá está, tu tens ali cortes que tu nem consegues perceber muito bem a dimensão temporal. Se não tiveres uma referência, houve ali certa altura em que dizem, e foi há um ano, e eu pensei, mas já passou um ano, parece que... Exatamente. Foi exatamente a última coisa que aconteceu, e depois como não tens... com exceção do facto de algumas personagens aparecerem grávidas e tu veres o evoluir do estado da gravidez, essa é realmente a única medida temporal que tu tens, não é? Porque não notas um envelhecer, notas um entristecer das personagens e isso é muito forte e marcante no filme, não é? Há uma energia inicial que se vai perdendo e que vai dando lugar ao peso, à contenção,
Mas fora isso, tu não tens ali uma medida de tempo que consigas especificar. Olha, isto aconteceu em X anos. Sim, E sim. provavelmente com a série acompanhas melhor, acho eu, essas transições. Sim. E depois também há outra coisa que temos de falar, é que o filme se chama Fanny e Alexander, mas a Fanny é quase um acessório aqui, não é? É verdade, é verdade. Estava à espera de um bocadinho mais de intervenção da Fanny. É realmente diminuta, porque tu estás a ver sempre tudo a partir, lá está, dos olhos do Alexander, como é que ele vive a experiência. Não sei se na série será, a Fanny tem um papel mais interventivo, aqui não é de todo o caso, é absolutamente secundário, e estava à espera que, dado que o nome dela também faz parte do título, que tivesse Exato. um papel relevante, nem que fosse ajudar ali um pouco mais na trama, ou até naquela discórdia que os irmãos têm com o bispo, não é? Exatamente, exatamente. Que casou com a mãe, mas não, a personagem dela, apesar de tu notares alguns tracinhos de irreverência, não é? Acaba por ser muito, mas muito secundária. Até bem mais do que o papel da mãe ou da avó. Sim, se bem que eu não sei se concordo contigo de que todo o filme está na perspectiva do Alexander, porque eu só senti mesmo que o filme estava a tomar quase única e exclusivamente a perspectiva do Alexander a partir da morte do pai. Em que o Bergman filma os olhos do miúdo de uma forma muito, muito emocional, e a partir daí eu senti mesmo que estava a ver o filme no olhar do miúdo. Até aí parece que é tudo o que está à volta do miúdo, mas que na maior parte das vezes ele não presenciou. Não só as cenas de bastidores no teatro em que ele não está presente, como Sim, também toda a história da amante e do Gustavo Adolfo, e isso também me apanhou de surpresa, porque eu estava à espera de, se calhar, ver um filme que era o mundo pela perspectiva inocente e cândida de uma criança, mas vai-se a ver, e afinal não, ele até quase meio do filme é uma espécie de satélite, ou seja, anda tudo ali à volta. Mas isso eu achei interessante, e se calhar na série também vais entender uma coisa. Acho que já falámos aqui demasiadas vezes de que o que deve ser visto é a série, mas que é também a forma como a divisão por capítulos ajuda a tu assimilares melhor a história e este mundo. Porque o Bergman faz um episódio primeiro e último que tem para aí 1h30, e os outros 3 vão variando, tem 30 e tal minutos, 40 e tal minutos, e é curioso perceber essa estrutura, porque também não é uma estrutura convencional, e acredito que seja uma experiência, lá está, muito mais enriquecedora, não é? Provavelmente a série também terá muito mais destes episódios que nós descrevemos, digo eu, aos olhos do Alexander, mas uma das coisas que me fez reparar nisso, do foco logo, além do nome no título, não é? É o facto logo daquela imagem inicial, quando ele está em casa sozinho a correr e se esconde debaixo da mesa, e lá está, há um foco também, como tu descreveste, que ocorre depois mais tarde, no rosto do Alexander, nos olhos dele, e tu vês basicamente aquela criança ficar muito atenta, e é a partir daí que as coisas começam a mexer, ou seja, que a estátua se dirige para ele, começas a ter assim muita atenção à arte, e daí dizer que é a perspectiva a partir dos olhos dele. E como tu disseste, a questão da família eu acho que é fulcral, porque é o que te permite ter o choque. Não é? É uma família barulhenta, uma festa de Natal, acabam por estar, dá-te a ideia que alguns deles estão embriagados, tens assim aquele ambiente festivo aberto também, ficas com a ideia que é uma família muito aberta, por todas as inter-relações que eles têm, como também já referiste, e acho que é fundamental, não vês particularmente a partir dos olhos dele, mas é para te transmitir o choque. Na série, como também referiste, as transições e a marcação dos tempos provavelmente acabam por fazer ali um compasso de tempo mais completo entre
provavelmente, porque aqui estamos só a especular, não é? Claro, O conhecimento da família e depois essa tal passagem para todas as vivências do Alexander, porque depois a família também deixa de estar no filme. Tu durante muito tempo deixas de... Tens um corte completo, como ele teve, não é? Uhum. Com a família e ficas só cingido àquele mundo mais rígido da família do bispo. Mas de 312 minutos, não sei se é esta a duração, mas sei que é mais de 300 minutos para 180, alguma coisa se tinha de perder. Provavelmente esta questão também do enfrentar os fantasmas, que é como vi um bocadinho aquela relação do luto e depois também final com um outro fantasma a atormentá-lo no fim. Isto provavelmente também é uma dimensão mais teatral e até imaginativa que não está tão explorada no filme, não é? Nós temos só pequeninos certos destas cenas. Sim. Eu pelo menos achei que, pelo que já ouvi falar do filme, provavelmente na série serão muito mais longos e darão uma dimensão até mais espiritual, se assim pudermos dizer, à série. Sim, e não é só, eu acho que nem é só a questão de serem mais longos ou não, é a questão de serem mais presentes, porque imagina, é como uma pessoa ler os 100 anos de solidão e só haver um momento em que alguma coisa mais fantástica acontece, quer dizer, aquilo parece sair do nada. É isso, falta-te toda a envolvência, tu de repente vês só ali um fantasma, não percebes de onde veio, ficas só com a ideia de que há algo que o atormenta, e não tens muito mais do que isto. Sim, exato. E tu já referiste mais do que uma vez o final com o fantasma do bispo. Esse final ficou-me, acho que vai-me ficar gravado na memória, porque é uma imagem muito perturbadora, não é? Quer dizer, ele vai continuar a ser torturado nos sonhos e de cada vez que se confrontar com um fantasma, aquele homem poderá estar ali. Não é próprio, ou seja, no meio daquele ambiente festivo, não é? Em que está tudo bem, de repente o filme acaba com essa nota que não é muito esperançosa para o miúdo, pelo menos. Ele vai ter que viver com aquela memória consigo. Mas acaba por ser um bocadinho isso, não é? Porque aquilo retrata uma evolução de uma vida que está bem e que é feliz e alegre, uma família a conviver, e depois são abalados por um choque, um trauma. Uhum. E depois, apesar de tu recuperares daquele trauma e teres a recuperação do luto, porque tens ali uma questão também do processo de luto, uma das cenas que mais me marcou, não sei se te aconteceu a ti também, foi, lá está, e o choque visual também foi muito grande. Tinhas a questão dos vermelhos, muito intensos, tudo muito alegre, uma festa de Natal, tens o teatro. Sim. Tens o período já mais difícil dos indícios da morte do pai, e depois tens aquele detalhe em que os irmãos estão a ver a mãe a passar e só ouves os gritos do choro. A ausência de som nessa cena, tirando os gritos, deixou-me absolutamente engolida, estás a ver? Sim, sim. E acho que depois o filme acaba por traduzir isso também no final, que é, apesar de tu recuperares e de voltares à casa e parecer que está tudo bem, há sempre ali qualquer coisa que fica de tudo aquilo que passaste, não é? Sim. E pelo menos foi a minha interpretação daquele empurrão que o manda ao chão quando tudo já parece estar bem, e achei que foi realmente um golpe brilhante no filme. Até por não estar à espera. Não estava toda à espera que aquilo acontecesse. Pois, eu também não. Mas também confesso que me faz um pouco mais de impressão por ser uma criança, estás a ver? Ou seja, já desde ter a idade de ter de lidar com... Aliás, já todo o processo pelo qual o Alexander e a Fanny passaram é bastante traumático de qualquer forma. Mas sim, essa cena dos gritos, de facto, é muito impressionante. Eu não cheguei a dizer, mas também um pouco como tu, ainda não tinha visto este filme por causa do tempo, e pronto, desculpa termos visto a versão mais curta, devíamos ter visto a versão mais longa, mas lá está, não pensava mesmo que ia sentir tanta diferença, não é? Sim. Sim. Se calhar até víamos e poderiam haver passagens que não tinham na mesma a justificação que esperávamos, mas o filme tem planos tão deliberados, não é? Que depois tu às vezes pensas que provavelmente falta ali qualquer coisa. Sim.
E também faz-me pensar nas coisas que ele cortou e porque é que cortou, e nas coisas que ele deixou estar e porque é que deixou estar. Por exemplo, aquela cena altamente bizarra que envolve flatulência, não é? Das escadas, sim, também fica. Mas lá está, é a liberdade da família. Tu ficas com a ideia que ele é um momento de celebração e é um tio a brincar com as crianças, não é? Sim. Mas eu nunca vi não, algo assim na vida. Mas... Também não. Aliás, desse tio é pouca ideia com que ficas, não é? Da relação deles com as crianças. Sim. Porque é muito... No filme é muito explícito o drama psicológico e familiar, não é? Mas não tens muito a exploração da própria relação dos pais com os filhos e tudo mais, tirando da mãe. Que mesmo assim achei algo superficial, como tu disseste logo no início. Há ali um momento que parece meio desajeitado na ligação entre as crianças estarem a sofrer aqueles castigos e a mãe se aperceber de que aquilo estava de alguma forma a acontecer ou que iria acontecer. Sim. Não tens tanto a criação ou a mudança nessa relação, não é? Sim. Também outro aspecto do filme que acho muito interessante é, pronto, o Bergman sempre teve uma grande ligação ao teatro e foi encenador de vários espetáculos e é muito interessante a forma como, porque ele já usou o teatro várias vezes nos seus filmes, mas logo aquele plano inicial do Alexander a brincar com aquele pequeno teatro, não é? Quer dizer, aquilo é mesmo muito bonito e está feito mesmo com um grande amor pelo teatro também, não é só a questão da reverência, é um amor também. E voltas a ter essas cenas antes deles irem dormir, quando ele faz a projeção da lanterna mágica. Sim. Acabas por ter ali um casamento perfeito, acho eu, entre o teatro e acho que muito do filme também, por isso é que a personagem que morre, o Oscar, creio, acaba por estar a interpretar o Hamlet. O filme tem muito do Hamlet, não é? Tu teres aquela figura que ocupa o lugar do pai, que destrona o pai de alguma forma, e o filme está realmente intimamente ligado entre cinema e teatro. As representações são mais exageradas. Eu, pelo menos, achei a avó, não é? A avó que também ela era atriz. Ela conta às tantas que deixou a maternidade, deixou, aliás, a carreira de atriz depois de ter sido mãe, porque era o que ela mais gostava e tudo mais, mas tu notas, não é, que há ali um casamento perfeito, e que há mesmo por parte dos atores uma reação um bocadinho exagerada nas interpretações. E torna-se então um conto. Eu achei o filme muito semelhante a um conto, extremamente teatral. Acho que é a melhor forma, não é, de descrever este filme. E a cena inicial é incrível. Sim, e por vezes, eu já tive esta conversa várias vezes com algumas pessoas, que muitas vezes as barreiras linguísticas podem impedir, eu por acaso não eu percebo o que as pessoas dizem, também mas eu não concordo, te fazem impedir de conseguir apreciar uma interpretação pelo que ela é, porque não tens a familiaridade com a língua, mas neste caso é isso, é que tu consegues sentir a teatralidade mesmo que não percebas nada de sueco. Sim. Pode estar a ver uma tradução que até não está propriamente perfeita, não é? Mas realmente as interpretações são mesmo dramáticas e, como tu disseste, acho que isso é muito bem passado e justificado com as cenas iniciais do Alexander a brincar com o tal teatro. Que eu no início até associei aquilo a uma certa fachada familiar, não é? Pensei, isto devem estar aqui a mostrar um género de família que não é perfeita, sabes? Aquela ideia do Natal, de se juntar toda a gente, e depois tu percebes que não, que há muito mais por ali e é muito mais uma metáfora de descobrimentos e de evolução ao longo de uma vida, não é?
do processo de trauma, do ultrapassar esse trauma, do que remeter para a teatralidade, aliás, da própria história. Sim, e também, se ao início estava a falar de que muitas vezes eu acho que as pessoas metem tudo o que o Bergman fez numa caixa, um bocado etiquetada como Lágrimas e Suspiros, como se todos os filmes fossem iguais, também sinto que às vezes o acusam de uma certa frieza que eu também não consigo identificar, ou seja, percebo essa frieza mais calculada num filme como o Persona, ou até mesmo no Sétimo Selo, que apesar... A própria história o exige, não é? Sim, casos, sim, é isso. Ou no Lágrimas e Suspiros, portanto, filmes que têm um objetivo muito definido e uma mensagem muito definida para passar. Noutros casos, como no Fanny Alexander e também, se calhar, na Sonata de Outono ou nas cenas da vida conjugal, ele é muito bom não só a dar espaço aos atores para serem aquilo que são, mas também a deixar as emoções falarem por si. E ele faz isso muito bem aqui, se bem que tudo também muito bem arquitetado, nós estamos a falar de uma grande produção, muito sumptuosa, com muitos cenários e muitos valores de produção, mas mesmo assim há muita humanidade aqui do início ao fim, não é? E eu sinto que muitas vezes essa dimensão mais humana, mais quente, digamos assim, do Bergman, não é totalmente valorizada, ou pelo menos da forma mais justa. Este filme também foi o que eu senti... Acho que foi o único que eu vi em que tinha uma criança num papel principal. Pois, eu também não me estou a lembrar de mais nenhum. Também o exige, não é? Sim. Porque acaba por ser logo à partida, muito mais emocional e menos racional. E por isso acho que se justifica aí uma certa diferença em relação aos outros filmes. Referiste, por exemplo, o Persona, quer dizer, são elementos completamente diferentes. Sim, sim. Não consegues nunca fechar, nunca poderias, acho eu, fechar o Persona na mesma caixa que este filme, na minha opinião, não é? Não, claro. Mas eu concordo a 100% contigo. Eu sinto é que muitas vezes as pessoas, ao quererem resumir a obra do Bergman de uma forma muito, muito simplista, acabam por esquecer as nuances. E lá está, um filme como o Persona não tem nada a ver com o Fanny Alexander, e lá está, se o Persona até se calhar é mais extra emoções, ou seja, é uma coisa mais arquitetada, um bocadinho mais fria, tu vês este filme, ou vês a Sonata de Outono, ou vês outros em que são, se calhar até mais a Sonata de Outono, em que é tudo só relações humanas, ponto final. E ele no Fanny Alexander ainda faz um bocado isso, claro que com a estrutura de um grande épico familiar, mas aquilo que sobressai para mim são as emoções e a autenticidade das emoções das personagens. Eu não sei exatamente também os tempos, o espaço que os separa e se isto tem que ver propriamente, ou seja, os anos que os separa. O Persona sei que é dos anos 60, exato, sim. 65, 66, e o Fanny and Alexander e alguns dos outros que referiste serão dos anos 80, não é? Talvez também o período assim o tenha exigido, não é uma forma de contar as histórias ou histórias diferentes, uma forma de interpretar as coisas. Não sei se aplicará a todos, porque eu não sei, confesso, o ano de todos não o tenho de cor. Mas não, podem também ser representar um pouco disso. Sim, eu acho é que ele, ao longo da carreira, eu não sei se consigo definir bem fases da carreira dele, porque acho que ele fez filmes sempre muito diferentes ao longo dos anos, ou seja, tem aqueles grandes clássicos super densos e super filosóficos como o Sétimo Selo e os Morangos Silvestres e por aí, que são muito reverenciados e bem, por causa da sua carga metafísica e filosófica, etc. Mas alguns mais biográficos também pelo caminho e talvez por isso também sejam mais emotivos, como tu descreveste, não é? Se olharmos para isto como de alguma forma filme biográfico. Mas lá está, ele também foi fazendo comédias pelo meio. Há o Sorrisos de uma Noite de Verão, por acaso ainda não vi, mas vi O Olho do Diabo, que acho que é uma comédia espantosa, e lá está A Força do Sexo Fraco. E depois eu sinto é que neste filme, no Fanny Alexander, como ele tinha pensado que seria a sua despedida do cinema,
eu acho que ele aí ligou o modo autobiográfico, se calhar, e mais emocional ao máximo. E que isto de facto deve ter pensado assim: eu vou-me despedir do cinema, mas vou-me despedir em grande, o que depois não acabou por acontecer, porque ele ainda fez mais algumas coisas até aos anos 2000. Estamos a falar de, se calhar, não sei, mais de 60 filmes, não Sim, faço ideia. São muitos filmes. E o último também é incrível, o Sarabande, que é uma sequela das Cenas da Vida Conjugal. E eu sinto é que ele nunca foi... Esse foi o que foi adaptado para o Scenes of a Marriage, não é? Sim, as Cenas da Vida Conjugal foi adaptado para a série com o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. Exatamente. Mas eu sinto, e também sinto isso na forma como ele estrutura os filmes visualmente, porque este surpreendeu-me muito, porque tem muitos planos, tem às vezes até uma montagem muito rápida e coisas a acontecer e movimentos de câmara super elaborados. E depois tens outros filmes dele que são exatamente o oposto disto, são super parados no sentido de planos fixos, muito tempo num plano, no outro tempo no outro. Ou seja, eu até acho que ele é muito mais interessante do que o que as pessoas fazem dele por causa disso, por causa dessa forma como ele se adaptava ao que cada filme exigia. Ele também tem uma base, como tu disseste, bastante teatral, não é? E isso pode estar muito por detrás da forma como aliás, estará certamente muito por trás pela forma como ele se foca em determinados detalhes, independentemente de ter planos mais parados ou menos, não é? Há ali uma componente da imagem muito mais simbólica do que em muitos dos realizadores. E acho que, lá está, em 60 filmes é normal que nós consigamos segmentar ou compartimentar completamente ao longo dos anos, não é? E das realizações. E tu tens histórias que são completamente diferentes. Como tu referiste ainda há pouco, o caso do Morangos Silvestres acho que foi dos primeiros filmes até que eu vi. E aquela personagem do Isaac Borg, não é? É um filme completamente pesado, não é? Tem um impacto em ti para este tipo de filmes que não estás habituado. Tu lembras-te quando é que viste o filme? 2010, não sei por aí. Okay. Talvez. Pois é, eu vi uns anos depois disso e sim, tenho imagens do filme que nunca mais o voltei a ver, mas tenho imagens desse filme que ficaram bem cravadas na minha memória. Mas já agora tens mais alguma coisa a acrescentar em relação ao Fanny Alexander? Retomando Fanny and Alexander, como te disse, não era um filme que tivesse com muita vontade de ver, pela duração, particularmente, apesar de já ter ouvido coisas fantásticas sobre o filme e de ser uma das melhores obras, mas gostei, um dos momentos que eu mais gostei do filme, que não falámos aqui, mas pela sua dualidade até, é o momento da marcha fúnebre, em que o Alexander começa a dizer várias asneiras para quebrar a dureza da situação, para quebrar a infelicidade, a tragédia que está a viver, a solução dele naquele momento difícil, não é? Em que está no velório do pai, é começar a dizer várias asneiras de seguida, e a Fanny até começa a rir naquele momento, não é? Porque é mesmo a quebra e, como se costuma dizer, é uma coisa que quebra qualquer adulto, que é uma criança a dizer asneiras por ser absolutamente inesperado. E ele diz várias, completamente inesperadas, são talvez umas 10 mais. Sim. E
houve para mim, quando estava a começar a sentir o peso da história, aquela mudança, houve ali uma quebra absolutamente incrível com esse momento. Achei que foi perfeito, e as transições são absolutamente respeitáveis. Gostava de ter percebido mais sobre o fantasma do pai, como já falámos aqui várias vezes. Acho que há uma componente que nos passa completamente ao lado ao só termos visto o filme. Sim. E até porque tu tens a questão familiar ali na casa do bispo, não é? Que parece algo complexa, com a mãe, com os empregados, uma tia que está doente. Tens ali transições que eu acho que se calhar na série são mais exploradas e adensam ainda mais ali o sofrimento da Fanny, do Alexander e da mãe. E gostei particularmente de toda esta confusão, sabes? Entre o domínio da realidade e da fantasia, que tu nunca percebes se são fantasmas reais, se são os olhos da criança a ver aquilo por tudo o que passou. Achei que está realmente fantástico e vale a pena. Sim. E provavelmente vou ver às 5 horas. Pois, eu também, um dia destes, não já, mas... Não, tens que esquecer aqui algumas coisas para poderes voltar a olhar para os detalhes com atenção. Exatamente. E essa cena da marcha fúnebre, depois também, lá está, tem outro almoço a seguir, ou jantar, já não me lembro. Há esses 3 jantares capitais, ou refeições capitais no filme, que é o do Natal, o do funeral e depois do fim, que também, de certa forma, devem simbolizar qualquer coisa. Mas sabes que eu, quando pensei nisto da minissérie e do filme, eu ainda pensei que fosse, sei lá, já naquela altura era normal haver filmes de grande produção, depois tinha uma versão para televisão, mas que a versão para televisão era uma espécie de extra, com alguns momentos, mais alguns minutos por causa de intervalos publicitários e o que seja. E de facto, mas se uma pessoa tira 2 horas a um filme, não é só uns minutos a menos, é outro filme, completamente. Sim, tens de perder sempre alguma coisa. Alguma coisa não, aqui provavelmente muita coisa, porque isto são todas as relações, tu passares 300 minutos, que era como nós estávamos a dizer, ou provavelmente mais, para 180, de certeza que vais tirar ali toda uma... E conhecendo os filmes do Bergman, não é? Cada cena tem a sua justificação para lá estar. Exato. Faz parte de algo que foi construído assim porque tinha de ser assim. Estares a cortar, provavelmente cortou-nos ali alguns pontos de raciocínio. Certamente que há vários detalhes que nos passaram completamente ao lado, não é? Sim. E até o desespero, uma cena que tu não percebes muito bem e que já referiste, como aquilo chega àquele ponto, é o resgate das crianças. Como tu disseste, tu vês só o fantasma a aparecer à avó, não é? À mãe do Oscar, e de repente tu vês o companheiro dela, o amante dela, a aparecer para salvar as crianças numa carrinha com personagens que tu nunca viste, que desconheces completamente, e são passagens completamente bruscas. Sim, exatamente. Que filme do Bergman é que dirias que é o teu preferido entre os que viste já agora? Agora, para te responder a isto, vou ter que ver o Fanny and Alexander completo. Achas que vai ser o teu novo filme preferido dele? Surpreendeu mesmo muito. Era o que te dizia, porque toda esta questão teatral, fiquei absolutamente fascinada com as transições das cores. Sim. Achei que tem um impacto mais forte do que muitos dos outros filmes, porque marcam realmente tudo, as cores da casa para aquela casa de verão, ou pelo menos tu ficas com a ideia que é uma casa de verão, não é? Aquela com tons mais brancos. Depois o regresso final já com os bebés e as crianças já nascidas e tudo mais. Tens ali tantas transições de cor fantásticas, tantos detalhes de um mundo e de uma evolução aos olhos de uma criança, de um desafio, a utilização da tua imaginação para desafiares o poder,
essa foi uma das coisas que eu achei também absolutamente deliciosas. O primeiro encontro, não sei se lembras, entre o bispo e o Alexander. O Alexander é apanhado numa mentira e a mãe confronta-o, não é? Sim, com essa mentira, que ele tinha dito que ia para um circo ou algo do género, ou que a mãe o tinha vendido a um circo. E ele é confrontado com a questão da mentira e que, pronto, que a mentira é algo errado, e tu vês logo ali que ele usa a mentira como uma vantagem, não é? Exatamente. Como uma forma de desarmar os outros. E depois ele recorre de forma algo regular a essa mentira quando está na casa do bispo, a essa particular não, mas à mentira, para fazer frente ao poder. Exatamente. Aquele controlo exacerbado que é feito sobre ele e sobre a família. E estes pequenos detalhes do filme, por isso acho que é bem capaz de passar a ser o meu filme favorito. Pois, eu também gostei bastante do que vi, mas sinto que lá está, que não vi um filme completo e preciso de ver a minissérie, mas se não for este, eu gosto muito da Fonte da Virgem, que é um filme, pronto, lá está, só tem 90 minutos ou 100 minutos, portanto é muito mais pequeno. Mas esse filme marcou-me muito porque nem é dos mais transcendentais do Bergman, é bastante linear, mas a história é tão... Tu já viste esse? Não, a Fonte da Virgem por acaso não vi. Mas também também acaba por ter ali algumas coisas à volta da igreja, não é? O que é curioso. Mais ou menos tem, mas o cerne da história é o que acontece à rapariga, à protagonista, e as consequências disso, e é um filme pesado não pelo tom, mas pelo que acontece. Mas é um excelente filme. E também a Sonata de Outono, que é muito bonito, ter a Liv Ullmann e a Ingrid Bergman a contracenarem como mãe e filha, é extraordinário. Eu acho que ele conseguia, de facto, não sei como, mas conseguia tirar dos atores qualquer coisa que mais ninguém conseguia. E ele de facto foi extraordinário, e sempre que vejo um filme dele fico surpreendido, mesmo que não seja um grande filme, fico surpreendido sempre por qualquer coisa. Sim, eu tenho eu quando comecei a ver os filmes dele eu tinha alguma dificuldade porque lá está, estares a ver os filmes dos anos 60, muitos deles, tens de estar com uma certa disposição para a coisa, e realmente não vi vi o Persona, vi vários filmes dele, mas o Persona foi se calhar também um dos mais marcantes, apesar de teres muita gente que não gosta, mas aquele período o acompanhares a vida e pronto, revisitares, a ideia de revisitares vários momentos, não é? De uma vida. Mas são filmes que não acho que sejam propriamente fáceis de ver. Achei muito mais fácil, e daí te ter dito que se calhar este acaba por se tornar um dos meus filmes favoritos. Tenho de ver a série para perceber, mas o filme vê-se realmente muito bem. É um filme com 40 anos, talvez, não é? Cerca de 40 anos. Deve sim, ser os anos 80 já foram há 40 anos, exato. Mas é um filme que vês com muito mais facilidade, apesar de eu não o ter visto até hoje por achar que era demasiado longo ou que não ia estar no mood para ver o filme. Na verdade é precisamente o inverso, não é? Sim. Achei que o filme se vê muito bem, não te custa de todo passar aquelas 3 horas, pelo contrário, e ficas só com pena de não ter visto a versão e acabas por te questionar o tempo todo com esta transição, o que é que faltava aqui, exato, não é? O que é que aconteceu aqui? O que é que eu perdi aqui? Acaba por ser muito essa a sensação com que ficas. Mas para já eu acho um pouco questionável aquilo que tu disseste de quando uma pessoa vai ver um filme dos anos 60 tem de ter um certo estado de espírito, mas eu tenho isso.
Mas já vamos aí. Mas acho que mesmo, e isto vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início, é que o Bergman tem vários filmes que são bastante fáceis de ver. Olha, A Flauta Mágica também é uma belíssima adaptação da ópera do Mozart e vê-se muito bem. O Olho do Diabo, que é mesmo uma... Eu já vi esse filme há uns anos, mas achei muito engraçado, porque era o diabo que se metia na terra com um casal, e é um filme muito giro. Eu acho é que nós... muito por culpa da pergunta que eu te ia fazer agora, muito por culpa do Bergman de estar num pedestal, não é? Porque este podcast serve não só para eu ir ver aqueles filmes que toda a gente viu, menos eu, como também aqueles filmes canónicos que supostamente são muito bons, mas que eu ainda não vi. Este é um deles, não é? Sim, e o Bergman eu sinto que está muito num pedestal inalcançável, mas estudo nele, quando se esgravata um bocadinho mais, se vai percebendo que não, porque, quer dizer, ele foi o homem que pouco antes de morrer disse que o Ocean's 11 era incrível e dizia mal do Orson Welles e dizia mal de imensa gente, dizia mal do Antonioni, dizia que não gostava nada do Antonioni. Portanto, era um tipo, acho que muito mais fácil de entrar do que parece, porque, sim, há filmes dele que são difíceis e etc, mas há outros, e não só o Fanny Alexander, há outros que são muito fáceis de entrar. Eu tenho sempre esta coisa, sempre que vou ver um filme mais antigo, sinto que tenho que estar preparada para ver aquilo, sabes? Ter aquele chip de, mesmo que eu veja erros, ou mesmo que eu veja independentemente de serem obras ou não, acho que é muito essa a questão. Obras, estavas a dizer independentemente de serem obras ou não, como assim? Obras cinematográficas, ok. Sabes, nesse sentido, uma grande obra que tenha as melhores reviews, acho que eu pelo menos tenho sempre essa coisa. Eu lembro-me a primeira vez que vi, por exemplo, agora saltando um bocadinho o Bergman, mas o primeiro filme mais antigo que eu vi, eu creio que foi o Psycho, Psycho, do Hitchcock. E eu lembro-me na altura de estar assim um bocadinho reticente, também foi há imensos anos, escusamos de especificar quantos, mas foi há muito tempo, mas lembro-me de estar com algum preconceito, sabes, e depois vi o filme, adorei, achei a composição, tu esqueces um bocadinho a questão temporal, mas como estamos tão habituados a ter tanta ação, tanta coisa a acontecer, não sei se tens essa sensação, mas eu nos cinemas, nas séries, nos filmes, na generalidade dos filmes, uma coisa que eu sinto muito é que temos imensos estímulos, há sempre imensas coisas a acontecer, temos que estar com atenção a tudo. E aqui estamos a falar de outro tempo, em que o detalhe está todo na imagem, o detalhe está todo na composição, a narrativa em si às vezes é mais calma, não é? É mais introspectiva. Sim. E por isso é isso que eu te digo, é ter um chip. Nem todos os filmes são para ver tipo às 10 da noite. Claro, óbvio, mas isso também não precisam de ser antigos, podem ser recentes. Exato, mas é essa questão do timing, sabes? Sim, não, eu percebi o que tu querias dizer. Não sei se faz sentido. Sim, faz. Eu é que depois também não cheguei a perguntar nada, estava só a divagar, mas eu percebo o que tu estás a dizer. Eu é que se calhar até sinto mais isso, por exemplo, se começar a ver uma série de televisão muito antiga, se calhar aí eu sinto mais o peso da idade daquilo que estou a ver, porque lá está também a televisão noutros tempos era feita de outra forma, havia outros tempos para as coisas, se calhar já um bocadinho ultrapassados, mas não por isso menos interessantes. Nos filmes, eu não sei, eu se calhar como estou muito habituado, como já tenho de ver coisas às vezes para a rádio e temos o podcast das séries e tenho de ver séries que às vezes nem gosto nada, depois quando vou ver filmes eu tento sempre ver coisas mais antigas porque pronto, também um pouco para escapar desta realidade de multiplicidade de estímulos e etc que nós temos à nossa volta e tu disseste e muito bem. Eu sinto é que se calhar aquilo que tu estás a dizer não tem tanto a ver com o tempo do filme, tem a ver com uma certa densidade que é normal. Eu também muitas vezes chego a casa e, por exemplo, olha, em relação ao Fanny Alexander, eu vi-o ontem porque estive à tarde em casa, mas à noite era impossível ver o filme. Porque lá está, ia começar a ver o filme e depois ia dormir e pronto, não fazia mais nada. E também às vezes é preciso ver as coisas no tempo certo, porque
porque senão também não vamos apreciar da melhor forma, não é? Nisso eu percebo, sim, não digo sim, que não. Sim, acho que é muito por aí, que é teres um certo estado de espírito para... Mas isso para todo o cinema, talvez até, não é? Acaba por ser um bocadinho isso. Sim. Mas... e hoje em dia... tu disseste séries que não gostas, mas que tens de ver. Já agora dá-me um exemplo de uma, que eu já não tenho muito mais séries para ver. Não é isso. De vez em quando, pronto, nós lá no Fora de Série da Antena 1 vamos indicando uma série que cada um de nós vai ver para o episódio a seguir. Por exemplo, eu há pouco tempo vi uma que é o Ninja Kamui, da HBO. Pá, não gostei nada mesmo. Não vi, tinha de ir procurar. Não vale a pena, não faças isso à tua vida. Aquilo é um anime completamente convencional, clichê, não há nada ali que eu não tivesse já visto noutros sítios e aquilo está a ser muito bem recebido, mas eu sinto que, e o IMDb, há pouco tu falaste do IMDb, eu estava a pensar nisto, que as séries são sempre ultra valorizadas, tipo, há muitas séries com 9 ponto tal, mas há pouquíssimos filmes com essas notas. E sinto que muitas vezes as séries são um bocado sobrevalorizadas nessa contagem. Sim. Tu sabes sempre que um set numa série não é um set num filme, é uma base do IMDb. Sim, não, mas um set num filme é melhor do que um set numa série. Sim, exatamente, é isso que eu estou a dizer. Sim, um set num filme não tem o mesmo poder de um set numa série. Exato. Olha, também concordo com isso. Para terminar, que isto também já vai longo e não te quero ocupar mais tempo, só perguntar se para ti, além do Fanny Alexander, que outros imperdoáveis, se é que essa ideia de imperdoável tu tens, ou se isto faz sentido ou não. Faz bastante sentido. Por acaso fiquei muito triste que tenhas acertado à primeira, porque eu até considero que vejo quase tudo. E na verdade nota-se que fui apanhada na minha primeira falha. Dos que fizeste até agora, sim. Não tinha ainda nenhum. Fiquei surpreendida, por exemplo, com o facto de não teres visto o Amélie. Ok. E o Resgate do Soldado Ryan. Isto foi uma conversa que já tínhamos tido. E vi que num dos anteriores também tinhas Akira. Sim. Kurosawa, correto? Sim, exatamente. Pronto, eu também vi poucos dele e se calhar do Akira tem algumas falhas e deixa-me pensar assim em algo dramático. Mas por acaso no caso do Akira Kurosawa eu tinha visto vários filmes dele, mas aquele por alguma razão ainda não tinha visto. Tu não tinhas... Já viste o Condenado, como é óbvio? O do Akira Kurosawa vi, sim. Sim, pois. Vês, super difícil tu ganhares espírito para ver... Não, mas também vou ser sincero, foi um acaso, porque há outros filmes nesta lista que eu não vou dizer para a frente, que por acaso eu conheço pessoas que já não os tinham, que também não os viram ainda, e portanto aquilo foi quase direcionado para elas. Quando pensei em ti, pronto, foi a primeira coisa que me calhou e olha, tive sorte. Epá, não fiquei nada feliz com isso, mas há imensas coisas que eu certamente não vi, principalmente cinema mais antigo, porque é uma coisa que te leva a uma certa disposição. Por exemplo, o Ben-Hur foi uma coisa que eu vi há relativamente pouco tempo. Ok. Na íntegra já tinha visto imensos bocados do Ben-Hur, assim, tipo... Sim. Mas nunca tinha visto o filme completo, por exemplo. E consideras o Ben-Hur uma imperdoável? Não sei, sabes que, pronto, eu esta ideia do imperdoável para mim é um pouco relativa, ou seja, acho que há sempre tempo para ver os filmes. Não sei se o Ben-Hur é o maior clássico da história do cinema, mas é um filme interessante e merece ser visto. Agora, tu vê quando puderes, não
E estou a falar para toda a gente, não só para ti. Vejam quando puderem. São filmes com 3 horas. Eu não sei se te acontece, mas eu agora tenho imensa dificuldade em ir ao cinema e ficar 3 horas, que é uma coisa que tem acontecido, pronto, de forma mais regular, porque os filmes aumentaram bastante a sua duração. Exato. E é uma coisa que me custa um bocado, estar ali 3 horas parada, sabes? Tipo... Não, percebo perfeitamente, até porque muitas vezes as sessões no cinema são muito tarde, e depois vais ver um filme com 3 horas que ainda vai ter para aí 20 minutos de publicidade antes, ou seja, vais sair de lá às tantas da manhã e pronto, o corpo já não deixa. E o mesmo se passava com o Fanny and Alexander e com o Ben-Hur. São filmes muito longos que te requerem aqui um certo tempo, não é? Exatamente. Para poderes ver. Exato. Pronto, olha, obrigado, Marta. Obrigada. Foi uma ótima conversa. Volta sempre que quiseres, vai pensando noutros filmes e marcamos outra conversa. Sim, nem que seja sobre uma conversa informal sobre as 5 horas de Fanny and Alexander, que vai ter de acontecer algures. Sim, podemos fazer tipo um extra neste podcast sobre quando nós virmos a versão de 5 horas. Para dizermos, afinal é uma grande merda. Não, era mais, afinal, aquela transição faz bem mais. E afinal, não é só o pai, ou não é só o espírito pai, ou não aparece só o jovem Alexander, não é? Porque há ali muitas pontinhas soltas que eu gostava de conseguir apanhar. Sim, exatamente, eu também. Pronto, olha, é isto. Obrigada, Rui.